Maravilha, maravilha. 9:04, só mais um minutinho a gente já começa. Dá tempo de pegar um cafezinho, uma água, todo mundo se acomodar. Se possível, pega um papel, uma caneta ou um bloco de notas do celular para poder anotar aí as informações que a gente vai passar, que eu acho que vão ser muito relevantes aí para todos. É, Nós já estamos em 36 pessoas na sala e vamos lá, 9:05, vamos começar. Então, é, pessoal, eu vou não permitir nesse primeiro momento vocês ligarem o som, porque às vezes atrapalha. Às vezes a pessoa entra na live sem querer com o som ligado e acaba atrapalhando. Mas fiquem tranquilos que no final eu vou dar uma oportunidade para vocês perguntarem. Enfim, acho que é importante é, também ter essa interação ali ao vivo. Só. Gerenciamento. Beleza. Então, é, ajustei aqui as permissões. Então, pessoal, bem-vindo ao webinar da Virtux Studio. Então, antes de mais nada, eu queria primeiramente agradecer a toda a minha equipe que se dedicou ali para poder fazer o convite a vocês e colocar tantas pessoas aqui assistindo ao vivo uma live ali, um conteúdo ali muito importante sobre inteligência artificial, sobre presença digital. Então, sem a minha equipe ali para poder nos ajudar nessa organização, tenho certeza que nada disso seria possível. Além disso, agradecer também a presença de todos, acho que é muito importante. E assim, falar e parabenizar vocês que estão dedicando esse tempo ali, essa uma horinha do dia ali para poder aprender mais, ouvir conteúdo. Então, pode ter certeza que eu acredito que só pelo fato de vocês estarem aqui, dedicando esse tempo, vocês já estão à frente dos seus competidores, dos seus concorrentes, porque vocês estão buscando esse conhecimento. E eu vou fazer valer esse tempo que vocês estão se dedicando aqui com a gente, tá bom? Então, esse é o meu propósito aqui nessa live hoje, nesse webinar. E a dinâmica vai ser bem interativa. Então, assim, antes a gente fazia o webinar pelo YouTube, mas a gente não tinha tanta interação do público. Então, a ideia de fazer via Google Meet que fica uma coisa mais acolhedora, mais como se fosse uma reunião. Então, o propósito aqui é isso e esse webinar é para vocês. Então, a ideia é que vocês saiam daqui com uma informação bastante relevante. E falando de informação, hoje o tema da live é presença digital das empresas, como que a gente pode melhorar a presença digital das empresas nessa era que nós estamos vivendo de inteligência artificial. Então a gente sabe que a inteligência artificial é um assunto assim que está em voga já tem já bastante tempo, já um ano e meio, 2 anos, e e o que que as empresas precisam fazer na prática ali para poder ser vista, ser reconhecida, ser recomendada pelas inteligências artificiais. Então, qual que é o dever de casa que nós, enquanto empresa, precisamos fazer? Então, a ideia é compartilhar bastante informações referente a esse tema. E para quem ficar até o final, eu vou entregar uma oferta especial, um brinde, uma condição especial para quem chegar até o final, como forma de gratificação de vocês terem vindo e estar nos dando essa oportunidade aí de compartilhar essa informação, esse conteúdo, tá bom? E vamos lá, vamos para a prática. Só antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria só me apresentar rapidamente. Eu sou o Vitor Moura, sou um dos proprietários da Virtux Tech e atualmente eu exerço o cargo de CFO, que é o diretor financeiro. E a Virtux Tech é uma empresa de tecnologia aqui de Uberlândia. Atualmente nós temos aí mais de 2.000 clientes ativos em todo o Brasil. Nós somos aí um pouco mais de 70 colaboradores. Estamos aqui na principal avenida da cidade de Uberlândia, para quem não é daqui, que é a Avenida Rondon Pacheco.
E a gente oferece para o mercado empresarial serviços e soluções em tecnologia. Dentre elas, o nosso carro-chefe é o nosso RP, são os nossos RPs, né, que são sistemas de gestão empresarial. Porém, nós temos também outras soluções em tecnologia, por exemplo, o CRM, que é a parte de atendimento de todo o fluxo comercial, de qualificação, de venda, enfim, para ajudar. A gente também tem uma plataforma de atendimento de WhatsApp, que é para poder fazer todo o atendimento ali via WhatsApp. E nós temos também uma agência digital que é a Virtux Studio, que é a empresa que está promovendo esse webinar hoje. A Virtux Studio, inicialmente, ela nasceu para atender às nossas demandas mesmos, principalmente de criação de sites profissionais. Então, daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho por que que eu chamo o nosso site de site profissional. Então, enfim, então a Virtux Studio ela nasceu para atender uma demanda interna, porém a gente foi fazendo coisas muito legais ali tudo e que a gente conseguiu abrir para o mercado empresarial como um todo. Então, boa parte desse webinar a gente está falando em nome da Virtux Studio desse assunto que a gente vai nortear aqui todo o decorrer da história, que é a parte de sites profissionais. Então vamos lá, vamos para a prática. Gente, eu gosto de fazer esse webinar de forma muito prática, abrindo tela, mostrando o que que a gente tem feito, as boas práticas e tudo, que eu acho que dessa forma fica mais interativo. Então, assim, no começo eu estou me guiando aqui através desse PowerPoint, mas logo eu quero abandonar e quero ir para as telas mesmas aqui para poder mostrar na prática. Então, esse é o meu propósito. Mas antes de entrar nas telas propriamente dito, mostrar na prática ali o que que a gente tem feito, o que que a gente tem estudado, aplicado e validado, é muito importante eu dedicar um tempinho aqui para poder explicar a tese principal disso tudo que eu vou falar aqui. E vocês vão ver, vai ser fácil de entender e vocês vão ver que vai fazer total sentido tudo isso que eu estou falando, e que, de maneira geral, a nível Brasil, as pessoas não estão falando isso. Então, assim, eu não vi até hoje uma empresa que está abordando esse assunto com tanta clareza. Então, assim, eu acredito que é um assunto praticamente inédito, que as pessoas não estão olhando por esse lado. Então, quando a gente fala de algo novo, algo inédito, isso aí abre uma oportunidade muito grande, porque entra aquela velha máxima, né? Então, assim, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, eu acredito que nós estamos entrando numa janela de oportunidade exatamente relacionados a isso. Então, assim, esse assunto é novo. Então, ninguém está falando. Então, quanto antes a gente aderir a isso tudo que eu vou falar aqui, melhor porque a gente chegou na frente. Então, a ideia é essa. Mas vamos lá. O que que é a tese principal que a gente precisa contextualizar aqui para vocês entenderem tudo que a gente vai falar? Há 10, 12 anos atrás, mais ou menos, com o surgimento das redes sociais, praticamente todo mundo foi para as redes sociais. Então, o público consumidor, as empresas, então, a gente criava conta no Facebook, no Instagram, no TikTok, e estamos nas redes sociais até hoje. Isso é normal, isso é natural e tá certo. Temos que estar lá, sabe? Então, assim, as empresas têm que ter as contas profissionais lá, o consumidor está ali porque ele está consumindo coisas pessoais, mas ele consome também informações profissionais, de lazer, de turismo. Então, assim, é onde que as pessoas passam a maior parte do tempo consumindo ali conteúdo nas redes sociais. Então, isso está certo. Porém, o que que aconteceu de lá para cá? Como todo mundo migrou, tanto as empresas quanto o consumidor migrou para as redes sociais, praticamente as empresas abandonaram os seus sites institucionais. Então, assim, a maioria das empresas que a gente vê hoje tem sites lá que está estático, que não atualiza já tem muitos anos. É aquela coisa que é como se fosse um flyer digital, que está ali uma página sem funcionalidade, sem um propósito de estar ali. Então, as empresas esqueceram por quê? Está toda a atenção voltada para as redes sociais. Porém,
De um ano e meio para cá, a gente está vivendo essa era da inteligência artificial. O que é essa era da inteligência artificial? Como que a gente está vivendo isso? Basicamente, o nosso comportamento de busca, quando eu falo nosso, é todo mundo, está mudando. Então, antigamente, como é que a gente fazia? A gente ia no Google, buscava por palavra-chave, aí tinha aquela lista de site que eles indicavam, a gente clicava num, saía, clicava no outro. Então, assim, a busca era basicamente por Google, palavras-chave. E hoje em dia, como é que está sendo o nosso comportamento de busca? Através das inteligências artificiais. Então, por exemplo, eu mesmo, eu não me lembro qual foi a última vez que eu usei um Google para pesquisar alguma coisa. Hoje em dia eu vou no ChatGPT, eu vou no Gemini, eu vou no Claude, então tem várias inteligências artificiais e a gente busca lá. E a busca através da inteligência artificial, ela é uma busca muito mais bem elaborada, porque eu faço uma pergunta completa, ele me responde algo resumido, eu peço para ele fazer comparação entre A e B e ele faz uma comparação assim excepcional e eu peço recomendação, tá? Então, isso que eu estou buscando, eu estou me aprofundando sobre esse assunto, o que que você me recomenda? E o ChatGPT recomenda alguém, alguma coisa, entendeu? Então, a gente saiu da era de busca por Google, de palavra-chave, e nós estamos entrando na era de inteligência artificial. Aqui, eu até queria fazer uma enquete aqui ao vivo, se vocês puderem responder aí no chat, o que que vocês estão usando mais? Se é mais Google ou mais inteligência artificial no dia a dia? Vai respondendo aí, daqui a pouco a gente lê aqui os comentários de vocês. É, tá permitido. Ó, já estão tendo resposta aqui, ó. Inteligência artificial, Eukiane, minha esposa, amada esposa, Bruna IA, Leandro IA, eu uso GPT, olha só. Por aqui, gente, olha lá, Júnior Mendes, 100% IA, IA. Tá vendo? Isso aqui, gente, é uma pequena amostragem do comportamento de busca do consumidor. Então a gente precisa refletir, gente. Então tá mudando. Antigamente era Google, agora o pessoal está buscando informações através da inteligência artificial. E, é, e aí eu faço para vocês uma pergunta provocativa com relação a essa questão. Então, a gente sabendo que a busca está sendo através das inteligências artificiais, eu queria fazer uma provocação. Então, assim, se alguém entrar e perguntar para uma IA sobre a empresa, sobre o seu segmento, o que, que será que a inteligência artificial vai responder? Será que ela vai recomendar e vai citar a sua empresa? Gente, provavelmente não. Provavelmente não, porque é aí que a gente tem que entender. Da onde que as inteligências artificiais buscam as informações que elas compartilham ali com os usuários, com quem está fazendo as buscas? Principalmente desses canais aqui, que é principalmente dos sites institucionais, dos blogs, que é um assunto mais retrógrado do que blog, uma coisa antiga que ninguém mais usa, mas busca dali do blog, páginas de serviço, páginas de FAQ, de saque, que é de ajuda ao cliente, a parte de catálogo digital também, páginas de avaliação de cliente, de cases. Então, tudo isso é onde que as informações, que as inteligências artificiais buscam a informação para poder levar para o público. E vocês lembram o que eu falei lá? Que quando o pessoal migrou em massa para as redes sociais, eles praticamente abandonaram os sites institucionais e tá lá uma coisa que está sem conteúdo, sem informação. Então, por isso que provavelmente as inteligências artificiais não estão recomendando a empresa de vocês. Não estão nem citando porque ela não tem informação pública ali postada na grande rede de internet. Muita gente acha que as inteligências artificiais pegam as informações nas redes sociais, mas não é, gente. Não é de forma alguma. Por quê? Se você parar para pensar, por exemplo, o Instagram, você faz uma postagem ali de um stories.
O Stories ele vai ficar no ar 24 horas. Por mais que a inteligência artificial vai lá e vai consumir algum conteúdo ali, mas 24 horas aquele conteúdo some pronto. Às vezes você vai postar um Reels da sua empresa, alguma informação relevante. O texto do Reels é extremamente curto, não dá para você expor tanto. Então, aonde que a gente pode ter bastante informação, bastante conteúdo para que as inteligências artificiais nos notem, né, nos indicam? Nessa família aqui, ó. Site institucional, blog, página de serviço, FAQ, catálogo. Então, cabe essa reflexão. Então, como é que tá e qual que é o problema? Por que que elas não estão recomendando? Porque qual que é o cenário hoje? Às vezes o site é até bonito, porém vazio de conteúdo. Normalmente os sites, a grande maioria, eu estou falando de 98%, são sites estáticos e desatualizados, que você depende de um programador ou depende de uma agência para poder fazer alguma alteração. E aí não tinha importância no passado, mas agora a gente está vendo que vai precisar ter essa importância, essa atenção. Então, são sites difíceis de gerenciar, que você depende de uma pessoa externa para fazer, depende de agência ou de desenvolvedor, tem pouco conteúdo. Antigamente a gente focava muito em imagens, visual, aquele site bonito, clean, e quase nada de conteúdo. E a inteligência artificial precisa de conteúdo, principalmente de conteúdo textual. E os sites, no geral, não têm módulos funcionais para que o site tenha uma funcionalidade e tem baixíssima utilidade comercial. Então, a maioria das empresas tem um site institucional, às vezes até tem. Tem muitas que nem tem, não está fazendo nenhum o básico. Mas não tem utilidade comercial nenhuma, tanto é que está desatualizada já tem anos. Então, assim, se a sua empresa está com esse cenário, é onde que a gente precisa colocar um holofote para poder falar assim, ó, vamos olhar por esse lado aqui, porque a gente sabe que o comportamento de busca do consumidor está mudando, e aonde que as inteligências artificiais buscam as informações? Não é no site? Então, o que que eu preciso fazer? Melhorar ali a minha casa para eu poder melhorar essa presença digital. O que que é se melhorar? É fazer o dever de casa, ter bastante conteúdo para que as inteligências artificiais comecem a pegar as informações da minha empresa e recomendar e citar, enfim. E, então eu pintei aqui o cenário, o que que está acontecendo, mas tá, Vitor, e agora? O que que eu faço? O que que a gente faz aqui na prática? Como é que a gente resolve esse problemão que a gente está vivendo aqui, que eu preciso ser visto, eu preciso ser notado? Então, basicamente, a gente tem uma metodologia da Virtux Studio de entregar essa solução de site. Só que uma coisa é o site institucional que as agências aí a nível Brasil inteiro entrega, que é essa metodologia aqui, ó, de site estático. Você depende da agência ou depende do desenvolvedor. Outra coisa é a nossa metodologia, que eu não chamo de site institucional, eu estou chamando de site profissional. Por quê? Gente, a nossa empresa, ela é uma empresa de tecnologia, então a gente resolve esses problemas normalmente com a tecnologia. Então, o que que a gente tem feito na prática ali, estudando e aprofundando e aplicando e validando para a gente ter uma segurança hoje de abrir um webinar ao vivo e oferecer isso para o mercado e compartilhar essa informação. Então, é a metodologia Virtux que a gente faz de criação de site. Então, e para criar um site, eu não vou criar um site institucional para uma empresa. Eu crio com algumas premissas que são os nossos pilares que nos ajudam a fomentar os motores de busca das inteligências artificiais. Então, a gente tem alguns conceitos aqui que são as nossas premissas. Então, primeira coisa, a gente entende que o site institucional da empresa, ele precisa ser o principal material de apresentação da empresa. Então, assim, eu quero que você tenha um site e que chegue numa reunião de negócio comercial, ao invés de abrir uma apresentação em PowerPoint ou um PDF, eu quero que você abra o seu site.
E ali a gente vai ter todo o conteúdo do que é a sua empresa, o que ela faz, qual produto ela vende, qual serviço que ela oferece, a história da empresa, quem que é o público-alvo. Então, ter todas as informações ali no site para você poder fazer uma apresentação comercial. Então, essa é uma premissa. Então, todo site que a gente faz, ele vai ser um material de apresentação da empresa. Aqui, eu já dou uma funcionalidade para um site. Então, hoje em dia, não. O site tem lá, é um banner ali que está estático. Não, aqui não. A gente tem essa premissa, que o site tem que ser o material de apresentação da empresa. Além disso, a gente se preocupa muito com a parte de conteúdo. Então, como assim, gente? Antigamente tinha uma, enfim, uma velha máxima que todo mundo queria um site bonito, minimalista, com bastante foto, uma coisa assim impactante visualmente falando. Gente, o visual é bonito, tem que ser bonito, mas tem que ter muito conteúdo textual. Por quê? As inteligências artificiais, elas buscam informação através principalmente de conteúdo textual. Então, o nosso site que a gente constrói, a gente orienta a conteúdo. Então, vocês vão ver que tem bastante conteúdo no site. Não é à toa, é tudo proposital. A gente faz pensando em como que as inteligências artificiais vão ver isso. Além disso, a gente tem uma premissa aqui que vocês precisam ter autonomia. Então, todo site que a gente constrói, existe um ambiente admin que você faz login e senha e você gerencia todo o conteúdo. E você não depende de um programador ou de uma agência para ficar fazendo alteração para você. Então, por exemplo, a empresa alterou o telefone de contato, alterou o endereço, ou incluiu um novo produto na linha de produção, ou incluiu um novo serviço, automaticamente você mesmo pode entrar e alterar, você não precisa chamar a gente. Então, é o que a gente chama de site gerenciável. Então, vocês têm total autonomia. Isso aqui, gente, quase ninguém entrega a nível Brasil. Então, normalmente, as agências, tudo que você precisa de alterar no site, você precisa falar com a agência ou com o programador. E aí é onde que a coisa não acontece, que vocês não deixam os sites desatualizados igual a gente encontra a grande maioria dos sites. Além disso, existe uma parte técnica ali dos bastidores, que a gente faz toda a configuração de SEO, AO, que são configurações internas do site, para que os grandes motores de busca nos reconheçam. Então, a gente tem um checklist ali de boas práticas, que a gente faz toda essa configuração técnica e, como se não bastasse, a gente tem alguns módulos funcionais para a gente poder dar funcionalidade ao site. Então, como assim? Vamos para a prática. Então, chega de PowerPoint que eu vou mostrar um pouco na prática aqui o que acontece. Então, aqui, basicamente, esse é o site da Virtux Studio. Então, e é bem isso que eu estou falando. O seu site ele não pode ser só bonito. Ele precisa trabalhar pela sua empresa. Então, quando eu falei lá em módulos funcionais, eu falo disso aqui, ó. O site tem que ter vários módulos, daqui a pouco a gente vai passar por vários deles aqui, que a gente acrescenta um módulo no seu site para que ele tenha uma funcionalidade. Por exemplo, um catálogo digital dentro de um site. É um módulo que você pode colocar e o site tem uma funcionalidade. Isso aí você atrai visitantes, atraindo visitantes, você já melhora o SEO, então aquela busca orgânica já melhora. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses módulos. Mas eu queria mostrar para vocês, já na prática, agora que a gente já entrou aqui no navegador, alguns exemplos para vocês entenderem um pouco mais na prática do que a gente está falando. Gente, esse aqui é o nosso cliente, a Servali Pallet. A Servali Pallet é uma indústria de pallets, e esse site aqui é até impactante, me dá até vergonha de mostrar ele, porque isso era a forma com que a gente mesmo construía site há 5, 8, 10 anos atrás. Então, na hora que a gente navega aqui nesse site, olha só, eu tenho muita foto, pouco texto, pronto, acabou o site do cliente. Gente, dá até vergonha de mostrar isso, mas essa é a realidade que a gente encontra em quase todos os sites que a gente navega no dia a dia.
E aí, o que que a gente está fazendo? Como que a gente está entregando? Só para vocês terem um exemplo do novo perfil de site que a gente está entregando. Então, esse aqui é o novo site da Servali Pallets. Aqui a gente faz um banner com imagens e aqui a gente explica de forma clara o que que é a empresa. Então, ó, pallet de madeira para uma logística mais segura, eficiente e sustentável. Fabricação, reforma. Então, assim, eu expliquei de forma clara o que que é o propósito da empresa. Vou descendo aqui, a gente coloca, por exemplo, o que a gente chama de big numbers, que são as informações que impactam quem está navegando. Fala assim, nossa, tem 45 anos que eles já existem, eles têm 6 unidades a nível nacional, eles atendem a nível nacional, a madeira deles é 100% de reflorestamento, enfim. Então, é o que a gente chama de big numbers, que são os números que impactam. Logo aqui, eu já mostro a linha de produto que eles trabalham. Então, que são pallet novo, reformado, one way, enfim. Descendo aqui, eles fazem reforma de pallet também. Então, eu coloquei uma dobra falando sobre reforma. Descendo um pouco mais, a gente está falando de madeira, de sustentabilidade. Então, esse site a gente deu um destaque para esse assunto que para eles é muito importante, que é a questão da sustentabilidade. Então, demos um destaque. Além disso, a gente destacou aqui os principais clientes. Eles atendem uns clientes grandes ali, e eles quiseram expor esses clientes, por quê? Para dar credibilidade. Falar, ó, não é qualquer empresa, não. A Servali Pallets, ela atende JBS, Cargill, enfim, são grandes empresas aí a nível nacional. Então, eles quiseram dar esse destaque. E por fim, a gente coloca aqui qual que é o público-alvo que eles atendem. Eles atendem indústria, agronegócio, atacado. Gente, isso aqui não, a gente não colocou à toa para ficar bonito. A gente colocou propositalmente mesmo para que, quando uma indústria estiver pesquisando sobre pallet, eu tenho essa informação no site da Servali Pallet, então provavelmente a inteligência artificial vai ligar as coisas. Fala, opa, a Servali Pallet atende indústria, porque está falando aqui no site dela, e eles têm pallet novo que ele está procurando, então ele começa a ligar essas informações e aí vai recomendar quem? Quem tem essa informação no site. Entendeu? Então, e tudo isso aqui, ó, por exemplo, aí tem várias páginas, a gente conta a história da empresa aqui, toda a história da empresa, tem uma linha do tempo, tem os selos de certificação, que para eles é um assunto muito importante. Aqui, eles têm várias unidades a nível Brasil, então aqui a gente tem um mapa com posicionamento de onde que estão essas unidades. Eles têm aqui os produtos, então tem uma página falando sobre cada produto, as características técnicas desse produto. Então, nada que a gente coloca por acaso. A gente coloca propositalmente para quê? Para o site ter bastante conteúdo, entendeu? E, gente, tudo isso que eu estou falando, vocês lembram que eu falei que o site ele precisa ser gerenciável para que o cliente tenha autonomia? É isso, ó, na hora que eu venho no rodapé do site, o cliente clica em admin, automaticamente ele entra para uma tela que ele faz login e senha e aqui ele vai gerenciar todo o site. O que que é gerenciar o site? Primeiro, ele vai ter as métricas de visita do site. Então, quantas pessoas que estão acessando diariamente. Então, aposto que quase ninguém de vocês tem essa informação de prontidão. Ah, quantos acessos que eu tenho no meu site por dia? Então, aqui, já de cara, você já tem esse controle para ver se o seu site está sendo muito ou pouco visitado. Além disso, entrou um lead novo, que são possíveis clientes compradores, já aparece aqui, mas também cai no e-mail para vocês tratarem ou no CRM, caso tenha um CRM. E, por exemplo, quando eu falo que o site é gerenciável, é basicamente isso aqui. Então, por exemplo, esse aqui são os produtos que estão lá no site. Ah, vamos supor que eu quero colocar o pallet One Way em primeira posição. Eu arrasto aqui, automaticamente já alterou no site. Então, isso é um site gerenciável. Ah, amanhã ou depois a Servali Pallet está produzindo um novo produto. Ela clica aqui em novo produto, coloca imagem, coloca descrição, automaticamente essa informação aqui já está lá no site. Então, quando a gente fala de site gerenciável, é basicamente isso. Ah, eu quero alterar a foto desse pallet aqui. Eu clico em editar, eu consigo alterar a foto, automaticamente já vai estar interligado. Então, vocês vão ter o controle de todo o conteúdo. E quando é assim, o site fica vivo.
porque depende de vocês alterar, não fica aqueles sites estáticos que a gente está acostumado. Aí tem outro exemplo aqui, rapidamente, que é um escritório de contabilidade, é um site modelo que a gente entra aqui, então, enfim, tem empresa, serviço, depois, mais para frente, a gente mostra um pouco mais sobre outros exemplos. Mas eu quero ir para a prática aqui, falando sobre é, os módulos, principalmente. Por quê? Então, a gente já viu que a gente consegue entregar um site orientado a conteúdo, com bastante informação, e esse conteúdo todo você tem o poder de alterar, de gerenciar ali essas informações. Tá, mas eu ainda não estava satisfeito. Eu falei, gente, a gente precisa de algo mais. Então, assim, eu preciso que o site, além de ser gerenciável, o que mais que a gente pode fazer ali para poder agregar valor a esse assunto que são os sites profissionais, os sites institucionais. Então, foi aí que a gente criou vários módulos que a gente pode agregar no site para que ele tenha funcionalidade. Então, a partir do momento que eu agrego um módulo no site, o site passa a ser uma ferramenta de trabalho. Então é isso que a gente quer. A gente quer entregar um site que ele seja uma ferramenta de trabalho. Então, por exemplo, o módulo que a gente mais tem vendido, que a gente mais tem utilizado, que está sendo um grande sucesso, é o blog por IA. Então, gente, o que é o blog por IA? Eu vou clicar aqui no próprio site da Virtux e vou entrar na página de blog. Então, isso aqui é uma página de blog. Gente, página de blog nada mais é do que uma página para a gente publicar artigos que são conteúdos ali, textos, sobre um determinado assunto. Então, no meu caso, a gente publica vários assuntos, igual hoje, que é, por exemplo, hoje é 9. Então, ontem a gente publicou um artigo falando sobre a importância do site gerenciável com blog para indústrias alimentícias. Na hora que eu clico aqui, ó, eu vejo e tem um texto. Então, tem um título, tem uma imagem que remete ali à informação e eu tenho todo um conteúdo textual falando sobre esse tema. Qual tema? É a importância de site para indústrias alimentícias, entendeu? Então, esse é um assunto do meu interesse, da nossa área. Mas vocês podem ter um blog e colocar conteúdo. E por que que isso é importante, gente? Aí vocês param para pensar e vão falar assim, gente, mas blog? Quem que para ler blog hoje em dia? Que coisa mais retrógrada, Vitor, que você está falando tudo. Gente, o blog a gente não faz para o humano ler. A gente faz para as inteligências artificiais lerem. Entendeu? Então, assim, quanto mais conteúdo você tem sobre o seu segmento, sobre a sua área, sobre o seu serviço, sobre os seus produtos, mais tendenciosos as inteligências artificiais vão buscar informação no site de vocês e vão começar a citar. Então, o blog é onde que a gente consegue colocar muito texto, muito conteúdo. E é onde que ele precisa desse conteúdo para ele responder os usuários, entendeu? Mas tá, Vitor, a gente não tem tempo, tá todo mundo corrido. Como é que eu vou alimentar um blog? Enfim, é difícil. Nós resolvemos isso com tecnologia. Então, como que eu resolvo essa parte de alimentar um blog? Que dá trabalho? Não. No nosso caso, a gente resolve com tecnologia. Então, eu vou vir aqui no ambiente admin do site da Virtux Studio. Então, esse site aqui ele já está na prática. Então, nesses últimos 30 dias, eu tive, por exemplo, 1.407 visitantes. Só ontem eu tive 206 visitantes no site, entendeu? Então, eu tenho um módulo aqui que é o blog por IA. Então, esse blog por IA, eu tenho vários artigos já postados aqui e eu posso incluir um artigo novo aqui agora. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer um post manual, eu mesmo redigir um artigo, porém dá trabalho. A gente sabe que se a gente colocasse uma solução desse mercado, quase ninguém iria alimentar isso. E foi aí que a gente criou a possibilidade da gente gerar o artigo com agente redator de IA. Então é isso, por exemplo. Então aqui no site da Virtux Studio, eu tenho um agente de IA que é o Vitor Moura, que ele é especializado em SEO, em sites profissionais, em marketing. Então assim, cada empresa que tem um blog, a gente vai fazer um agente de IA que vai falar a sua língua, o seu conteúdo, as suas informações. Então ele vai ser especialista na sua área de atuação. E aqui eu sugiro um tópico, um assunto que eu queira que ele faça algum artigo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, a importância
de site institucional gerenciável e blog para empresas de contabilidade, especialmente nesta fase que estamos entrando de nova regra tributária. Gente, eu coloquei um tema que eu quero que ele escreva um artigo. Aí eu escolho aqui qual categoria, eu quero dar dicas e tutoriais. Qual que é o público-alvo que eu quero que esse artigo atinja? Eu quero donos de pequenas e médias empresas. Então, todas essas configurações, elas vão estar configuradas de acordo com o seu público-alvo. Então, por exemplo, esses dias a gente fez um blog para uma clínica multidisciplinar. Aqui o público-alvo era médico, era enfermeiro, era farmacêutica, era outro tipo de público. Então, no nosso caso, é donos de pequenas e médias empresas. Então, eu vou clicar aqui, ó. Gente, nesse momento, não sei se vocês já tiveram uma oportunidade, aqui nós temos um agente de inteligência artificial trabalhando por mim. Não, é uma composição de agente. Então, ele está pesquisando sobre o tema, ele está escrevendo todo o conteúdo com formatação H1, H2, parágrafo, enfim. Ele vai formatar o texto colocando título, subtítulo. Ele vai fazer toda a configuração de SEO, AO, GEO, que são informações técnicas que o site precisa ter. Ele vai gerar uma imagem compatível com o tema e compatível com a identidade visual da minha empresa, que é a Virtux Studio. E ele vai finalizar e salvar. Ó, artigo gerado, automaticamente ele abre na tela. Ó, gente, em 30, 40 segundos eu escrevi um artigo completo falando sobre esse tema. Aqui eu posso ver o conteúdo e editar alguma coisa que eu acho que não deva e tudo. Aqui ele já fez toda a configuração de SEO e aqui eu configurei o botão Call to Action, que é o que a gente chama de CTA, que é chamando para ação o cliente. Então, na hora que eu fiz isso aqui, eu posso agendar essa publicação. Então, por exemplo, aqui na Virtux, uma vez por mês a gente gera artigo para o mês inteiro e todo dia ele vai fazendo uma postagem, tá? Ou eu posso publicar agora. Então, na hora que eu clico em publicar agora, automaticamente ele está publicado, eu consigo ver esse artigo no site. Então, ele abre aqui, olha, a importância de um site institucional gerenciável e blog para empresas de contabilidade na reforma tributária. Então, gente, ele fez uma imagem aqui que remete à minha identidade visual, que é verde e azul, e remete a um escritório de contabilidade. E aqui é a parte textual, ó, a Virtux Studio, atendendo diversos escritórios de contabilidade, percebemos um padrão, reforma tributária, porque um site estático, enfim, o papel estratégico do blog na reforma tributária. Então aqui, ó, ele faz citações de autores conhecidos. Aqui ele fala sobre AO, sobre SEO, ele faz hiperlinks aqui, que são links que isso ajuda demais no ranqueamento orgânico da empresa. Ele faz um resumo executivo aqui, que é um resumo de todo esse artigo, e ele ainda faz uma caixinha de perguntas frequentes sobre esse assunto, e aqui ele cita quem que é o autor, é o Vitor Moura, fundador do Virtux e tudo, que sou eu no caso aqui, entendeu? Então, assim, dessa forma, você consegue sempre estar colocando. E lembrando, gente, isso aqui não é para humano ler, isso aqui é para as inteligências artificiais lerem, entendeu? E aí, a gente fazendo isso aqui, que a gente já vem aplicando já tem mais de um ano, o que começa a acontecer? Diariamente a gente recebe os nossos leads, que são possíveis clientes, e fala, ó, te achei no ChatGPT. O ChatGPT me indicou. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? É o melhor dos cenários. Então, basicamente, eu posso diminuir a minha verba de tráfego pago, de campanhas ali de marketing, porque de forma orgânica as inteligências artificiais estão vindo aqui, estão me vendo e estão me citando. Então, o X da questão é esse. O blog, por isso que o blog, que é um assunto tão antigo, que não é nada moderno, é um assunto que de agora para frente quase que vai ser obrigatório as empresas terem, para elas serem citadas, recomendadas ali pelas inteligências artificiais, entendeu? Então, o blog é um módulo funcional que a gente coloca dentro do site. O que mais que a gente tem aqui de módulos funcionais? Então, o catálogo digital.
Então, se eu vim aqui em catálogo digital, a gente tem um outro case aqui legal, que é uma indústria de laticínio, que é a Queijos Federetti. É uma indústria fantástica que eles fazem queijos dia a dia e queijos finos. Aquele gorgonzola, enfim, tem vários queijos. É uma indústria grande, ela está presente em vários locais. E aqui a gente criou um catálogo digital para eles. O que é um catálogo digital? É uma forma da gente apresentar para o público os produtos da empresa. Então, esse catálogo, ele pode ou não aparecer preço, às vezes você não quer que apareça preço. Eu tenho vários filtros aqui, por descrição, por linha, por categoria. Eu posso ver o catálogo nesse formato aqui de card, ou eu posso ver em formato de listagem também. E aqui a gente consegue trazer algumas funcionalidades. Então, por exemplo, o cliente pode ir adicionando aqui no carrinho de compras e depois fazer uma solicitação de cotação, entendeu? Então, ou seja, um catálogo digital, ele vai servir de material de apoio para sua equipe comercial. Então, imagine o seu comercial visitar um cliente e abrir um catálogo digital num tablet ou num notebook e mostrar a linha de produtos. Além disso, por exemplo, hoje o pessoal está comprando muito por WhatsApp. Aí ele manda um WhatsApp e fala: "Ó, você tem um queijo tal?" Aí você clica aqui, ó, você vê os detalhes desse queijo. E eu posso vir aqui, copiar o link e compartilhar o link com o cliente. Aí o cliente vai abrir essa página, ele vai ter foto do produto, a descrição, descrição da embalagem, enfim, todas as informações desse produto. Então, esse é um outro módulo que a gente agrega no site para que o site tenha funcionalidade e vire uma ferramenta de trabalho. Nossa proposta é esse. Todo mundo está acostumado com aquele site estático que não tem utilidade nenhuma, não. Os nossos a gente precisa fazer ele para que ele vire uma ferramenta de trabalho. Gente, o que mais que eu tenho de módulo aqui que a gente pode explorar aqui? A gente tem a parte de gerador de landing page. Isso aqui é bacana falar. Eu vou ver os exemplos aqui. Gente, o que é o gerador de landing page? Muitas empresas nos procuram e falam assim: Vitor, eu quero vender no digital, eu quero, enfim, ter um e-commerce, vender no marketplace, no Mercado Livre, Magalu, essas coisas. Porém, é um assunto extremamente complexo. É difícil fazer um e-commerce, porque você tem que preocupar com logística, com forma de recebimento, com fraude, sabe? É um universo tão complexo. E aí, por exemplo, esses dias um empresário me chamou, não sei, até talvez ele possa estar aqui na sala, é o Fabinho da Irrigotas, que é uma empresa de componentes de irrigação. E ele falou esse discurso: eu quero ter um e-commerce, eu quero vender no marketplace, tudo. Eu falei: cara, por que que a gente não muda a estratégia? Porque lá você vai brigar por preço com todo mundo. Vamos fazer a estratégia landing page. O que que é landing page? Landing page é a página de venda de um produto ou um serviço ou uma linha de produtos específico. Então, é uma página de venda de um item, tá? Então, por que que você não pega o seu filé mignon, que é o seu produto que tem um bom valor agregado, e faz uma página de venda desse produto? Então, como assim? Então, por exemplo, eles têm lá esse hidroturbo lá, que é um equipamento caro, que eles têm uma boa margem, eles vão fazer uma página de venda desse produto, colocando a especificação técnica, é, depoimentos de cliente. E aí, o que que acontece? Aqui fica mais fácil para ele, por exemplo, ele fazer uma campanha de tráfego pago no Google ou no Meta e direcionar aquele cliente para comprar esse produto. Então, por exemplo, ele faz uma persona: quem que me compra esse produto? É o sexo masculino ou feminino? Ah, masculino. Ah, normalmente é produtor rural. De qual idade? Qual palavra-chave que ele vai buscar que eu vou recomendar esse produto? Então, você coloca um dinheiro nichado para vender aquele produto, aí o cliente vai cair numa página linda falando sobre aquele produto, e não num site, num e-commerce que tem 1000 produtos, entendeu? E aí é uma venda mais certa, mais qualificada. Então, essa é a estratégia de venda de produtos e serviços através de landing page. Aí a gente tem um módulo de gerador de landing page. Além disso, a gente tem módulos de banco de currículo para captar currículos para contratação, portal acadêmico para quando o funcionário entra na empresa, ele tem que fazer um treinamento. Então, a gente pode colocar esse portal acadêmico dentro do site. A gente tem um gerador de propostas comerciais que a gente pode ter dentro do site também, como gerar uma proposta.
calculadoras online, simulador. Então, como assim calculadora? Gente, como é que eu coloco a calculadora dentro de um site? Então, por exemplo, empresas que vendem aquelas placas fotovoltaicas. Então, a gente pode ter no site dessa empresa uma calculadora que a gente coloca a metragem do telhado e automaticamente ele gera quanto de energia que ele pode produzir com aquela metragem. Então, isso é uma calculadora online que a gente pode colocar dentro do site. Tabelas de planos e preços, isso aqui é para o mercado de tecnologia. Portal do cliente. Então, por exemplo, eu sou um escritório de contabilidade. E de tempos em tempos eu tenho que tirar certidões negativas para os meus clientes e disponibilizar no portal. Então, a gente pode pôr dentro do site de vocês um ambiente de login e senha, que o cliente vai fazer login e senha e vai adquirir aquelas certidões negativas. Isso é um exemplo do módulo de portal do cliente. O que mais? Cases de sucesso. Cases de sucesso, a gente tem um site aqui legal, que é, por exemplo, de clínicas estéticas, que está usando bastante. Aqui, clínica estética, eu preciso mostrar o antes e o depois. Então, eu vou clicar aqui, ó, e eu consigo mostrar aqui o resultado de antes e depois desse procedimento aqui, que é a harmonização facial. Então, imagina só você ter um site que você consegue mostrar um case de sucesso. Então, isso aqui virou material de apresentação. E aí, você tendo isso no seu site, por exemplo, aí é onde que você tem vários procedimentos. Imagina, eu cheguei numa clínica, eu vou fazer um procedimento, enquanto eu estou esperando, a secretária entrega, por exemplo, um tablet para a paciente, para ela poder conhecer um tablet nessa página aqui, antes e depois, para ela conhecer outros tratamentos. Então, tá vendo? Aqui a gente colocou um outro módulo no site que deu funcionalidade, entendeu? Então, é isso. A ideia é agregar módulos para que o site tenha funcionalidade e vire uma ferramenta de trabalho. O que mais que a gente tem aqui de módulos, já partindo para o final, case de sucesso, reservas de sala de reunião e projetos personalizados. Esse projeto personalizado, eu tenho um exemplo legal aqui do Queijos Federete, que é o que? Por exemplo, quando eles nos procuraram, eles falou, a gente é indústria, a gente não vende para o consumidor final, porém a gente tem uma marca. E a gente quer fortalecer essa marca com o nosso consumidor final. Como que a gente faz isso? A gente criou uma página de receitas aqui e a gente coloca as receitas utilizando os queijos que eles produzem. Então, por exemplo, filé mignon ao gorgonzola. Então, eu vou clicar aqui, vai ter uma página de receita com vídeo, com os ingredientes, uma página completa com item. Aí, o que a empresa faz? Lá no ambiente admin, essa página aqui, ó, a gente vai gerar um QR Code e ele vai colocar no rótulo da embalagem do queijo gorgonzola. Então, o cliente está lá no supermercado, ele vai comprar o queijo gorgonzola e vai ter lá a receita. Ele vai ler o QR Code, jogou o cliente para onde? Para o site institucional da empresa. Então, olha só, uma indústria que não vende para consumidor final, mas é uma forma dele atrair público, movimentação e reforçar a marca da empresa. Isso aí, de forma orgânica, os grandes motores de busca vão reconhecendo isso, entendeu? Então, a ideia desses módulos funcionais é isso. Como, aí é a hora que a gente tem que pensar fora da caixinha. O que eu posso fazer no meu site para agregar valor, para ter funcionalidade, entendeu? Então, basicamente é isso que a gente tem feito e tem praticado e estudamos muito para chegar nesse nível. E vamos agora caminhando aqui para a reta final. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, o que a gente faz agora? Primeira coisa, a gente precisa revisar como é que está a nossa situação. Se eu estou com aquele site estático, que eu não tenho muito conteúdo e tudo, é a hora que a gente precisa parar e falar assim, não, então como é que eu começo a partir de agora a melhorar isso? Então, esse é o efeito prático. E, conforme prometido, quem ficasse até o final, eu queria disponibilizar um brinde, uma gratificação em homenagem a quem ficou aqui, que na verdade uma não, três aqui que eu quero expor aqui para vocês, que é o seguinte, para quem ficou até o final, eu vou abrir a minha agenda para a gente fazer uma call gratuita de 30 minutos para eu poder, de forma pessoal,
entender o seu cenário, ver o que que você já tem e o que que eu te sugiro fazer. Falou, ó, eu acho que você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, ó, talvez faça sentido ter um site novo, porque o seu não está te ajudando nisso. Então, sim, é uma call gratuita para a gente poder fazer um diagnóstico da sua empresa. Então, daqui no próximo slide eu vou disponibilizar um QR Code para vocês marcarem essa call diretamente comigo. Vai abrir um calendário, você escolhe o dia, o horário que você quer, automaticamente você vai receber um e-mail com o link da sala de reunião e a gente entra para essa call e eu faço esse diagnóstico gratuito. Além disso, a gente oferece essa solução para o mercado. Então, assim, quem fechar, eu tá errado aqui, já vou corrigir ao vivo, 31/7. Quem fechar 31/7. Quem fechar a contratação do site com a gente, o site institucional, a gente vai bonificar o desenvolvimento do blog por IA. Então, assim, só esse desenvolvimento, esse módulo, a gente cobra para contratação avulsa R$ 3.500. Então, aqui quem fechou o site, que é o básico ali, que é o que todo mundo precisa ter, automaticamente já vai ganhar esse desenvolvimento de blog por IA. E eu vou manter essa oferta até o final desse mês, dia 31/7. Passou de 31/7, esse módulo volta a ser cobrado normalmente, assim como a gente já vem cobrando durante o tempo. Então, essa é uma condição assim, super especial. Então, assim, a hora é agora de contratar e ter uma baita economia aí na faixa de R$ 3.500 por mês. Gente, para os clientes que já estão na sala e já tiver o site contratado, porém não tiver o módulo do blog contratado, a gente vai conceder 25% de desconto para poder fazer esse desenvolvimento. Então, assim, o blog custa 3.500 para desenvolver, então vai sair por 2.600 e pouco, entendeu? Então, assim, também é uma baita economia aí de 25%, que é essa condição que a gente está preparando para esse webinar desse mês. Então, é isso, gente. Não perca essa oportunidade. Através desse QR Code aqui, vocês escaneiam, vai ter um formulário, preenche com os dados, aí depois de preencher com os dados de vocês, ele vai te redirecionar para um calendário onde você vai conseguir marcar uma consulta direto comigo. Aí a gente entra pelo Google Meet, que é esse canal aqui que a gente está fazendo essa transmissão, para poder fazer essa reunião, tá? E agora eu queria abrir para questionamentos. Eu não sei, deixa eu abrir aqui o microfone, permitir. Então, eu sei que alguém já levantou a mão, eu queria saber o que vocês acharam, se tem mais alguma dúvida. Microfone, vocês estão conseguindo abrir? Legal. Ó, a Bruna Pacheco levantou a mão. Bruna? Ah, tá. Muito, muito bom, tem interesse em contratar, legal. Tá, eu recebi aqui algumas perguntas, eu vou tentar responder aqui. O seguinte, eu já tenho site institucional na minha empresa. Eu posso fazer a contratação só do módulo do blog? Sim, gente. Pode sim fazer a contratação e a gente acrescenta esse módulo no site que vocês têm atualmente, entendeu? Pode sim. Tá. Mais alguma dúvida? Ó, atualmente nós estamos com 50 pessoas na sala, quase 10 horas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Hoje a própria busca do Google está vinculada ao Gemini, isso mesmo, Rodolfo. Aí, ó, todo mundo respondeu, praticamente, gente, todo mundo praticamente respondeu que faz a busca pelos webinars. Gente, é isso. Obrigado pela presença de todos. Foi um prazer aí compartilhar essas informações com vocês. Escaneie o QR Code, marque essa consulta com a gente. Vamos fazer esse diagnóstico gratuito e ver como é que a gente consegue melhorar aí a presença digital de vocês, tá bom? Além de ter aqui, a gente vai mandar na sequência um WhatsApp
com esse link para poder marcar esse agendamento com a gente. O Li está falando que quer um horário, parabéns. Já vou. Tá. Quanto é o site institucional? A Fabiana Rocha Salles está perguntando. Fabiana, a gente precisa ver o seu negócio, como que vai ser desenvolvido. A gente tem um preço base, porém, às vezes tem empresas que precisam de um site mais estruturado, mais robusto. Então, o que eu te aconselho é isso. Escaneia o QR Code aí agora, marca essa call comigo, a gente faz sem compromisso, eu te apresento o que a gente já fez e a gente te apresenta a proposta sem compromisso, tá bom? Eu acho que vale a pena e vocês vão se surpreender, tá bom? Gente, no mais, obrigado pela presença e até breve. Espero encontrar vocês em breve aí nessa reunião. Tá bom? Tchau.